Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Boa noite. Quem assiste ao vivo, bom dia, boa tarde. Vamos para a nossa 8ª aula do curso História das Religiões. Vamos aqui na ordem cronológica, nós vamos hoje para a 3ª religião mais antiga do mundo. E eu apresentei o plano original para vocês, não é um plano tão rigoroso assim, né? Curso livre, ele vai se aprimorando, mas não vai mudar muito a ordem, a cronologia das religiões. E aí a minha ideia é, quando chegar no cristianismo, mais para frente, o cristianismo vai se dividir em várias religiões, né? Então, não é propriamente uma religião nova. Eu vou falar de cada uma como se fosse uma religião nova, mas não é. Então, batista, presbiteriano, metodista, luterano, essas coisas, né? Mas eu vou avisando vocês aí como que vai ser aí esse plano de curso, né? Bom, pedir para todo mundo curtir no canal que estiver, no meu, no dos canais parceiros. Quem puder entrar de membro nos canais que admitem membros, não são todos. O meu, você pode entrar em 5 categorias de membro, né, a partir de R$ 6,90. Entrar como membro é a melhor forma de ajudar um canal, a minha, outros canais que vocês seguem, porque aquilo é como se você pagasse uma mensalidade, né? Essa semana vou começar a campanha de pré-vendas do livro Mao Zedong. Eu preciso arrecadar 15 mil para rodar 1.000 exemplares, né? Então, não tenho esse recurso, então vamos ter que fazer aí umas 200 vendas antecipadas, né? Então, esses recursos, se tivesse o canal aí com, sei lá, 500 membros, por exemplo, aí você já tem uma receita que garante isso, né? Então, a melhor forma de ajudar, e a outra forma é adquirindo meus livros. Está aí o site da editora, passando na tela, pode mandar um Pix, tem aí meu WhatsApp também, que está passando, você pode mandar um oi, eu incluo uma lista, você vai receber material meu. Bom, nós estamos aqui ainda nas religiões da Ásia, Índia e China. E a gente chama de religiões, e ela tem estrutura de religião, mas elas não têm divindades. E são com um conteúdo tão interessante que muitos autores chamam de filosofia e não de religião. Isso pega quase metade do mundo, não é? Então, vocês, não sei se tinham ouvido falar de jainismo. Daqui a pouco vamos ver confucionismo, vamos ver shintoísmo, budismo. São religiões que estão muito distantes da nossa cultura judaico-cristã e um pouquinho muçulmana. Quer dizer, então, o islamismo influencia um pouquinho o mundo ocidental. Mas estas religiões da Ásia, quando eu falo Ásia, sul da Ásia, Índia, China, a Rússia não tem uma religião específica, ali é cristão, né? Igreja Ortodoxa Russa, poderosíssima, né? Bom, jainismo é uma das várias religiões que surgiram na Índia. É também conhecida como Jain Dharma. Jain Dharma. A essência dessa religião é contar a história de 24 Tirthankaras. Tirthankaras. O que são esses Tirthankaras? São seres
muito avançados, evoluídos, alguns autores usam o termo avatares, e pessoas iluminadas que conseguiram escapar do que no janaíno se chama ciclos de renascimentos. Não é? Todos nós, seres humanos, segundo essa religião, estamos submetidos a estes ciclos. Estes 24 seres conseguiram se libertar disso. E estes seres ensinam às pessoas como elas podem também, então, escapar dos seus ciclos de sofrimentos mundanos pessoais. Né? Todos esses 24 Titankaras já foram humanos, mas eles alcançaram um nível de perfeição espiritual. Não é? Eu até anotei aqui, no budismo eles chamam de iluminação. Aqui eles não usam o termo iluminação, é perfeição espiritual. Os historiadores dizem que só os últimos 2 Titankaras é que teriam existido mesmo, né? Os outros não haveria muitas comprovações. Estes Titankaras são representados por estátuas de vários tamanhos, de várias colorações e de vários tipos de materiais. Os mais tradicionais são mármore e ferro, bronze, etc. Né? Cada Titankara é representado com uma cor, não é? Então, eu diria assim que são homens santos, não é? Mas eles não fazem milagres e eles não são divindades. Os católicos adoram imagens de santos. Que eu saiba, as religiões, claro, as religiões lá no hinduísmo da Índia, ali é politeísta, ali tem muitas imagens. Né? O deus Ganesha é um elefantinho. Né? Então, catolicismo e hinduísmo cultuam imagem. Estes nossos amigos do jainismo, não confundir com janismo, jainismo, eles cultuam imagens, mas não no sentido de adoração. É uma referência. Né? Bom, estas imagens, estátuas, desempenham um importante papel. Daqui a pouco eu vou falar dos 2 grandes grupos que existem dentro do jainismo. Não é uma religião unificada, não conheço uma religião unificada. Né? Eles dão banho nestas estátuas periodicamente. E elas recebem oferendas de 3 tipos: flores, mel e arroz. Essas estátuas estão em alguns santuários, que são templos. Não há ritos assim, tipo missa, culto, não. As pessoas vão lá e fazem suas orações. Alguns dizem que não fazem pedidos, mas fazem, na verdade fazem. Não tem quem não faça pedido. As pessoas, esses 24 Titankaras, eles têm como se tivessem personalidades próprias. Então,
descrevem-se a personalidade e as pessoas se identificam com este ou com aquele. E é evidente que acabam sendo como se fosse um modelo, não é? Mas eles dizem que não se pede nada. Mas, na verdade, difícil você não pedir, né? E até esses dois grupos dentro da mesma religião, uns preferem essas estátuas vestidas, alguns até com roupas muito nobres, ricas, né? Sofisticadas. O outro grupo prefere as estátuas nuas. Elas estão sempre em posição de meditação, né? Posição de lótus, né? As pernas cruzadas, não aparece órgãos genitais deles, né? Aqui em cima, os peitos abertos, sem roupas. Às vezes pode ter colares de adornos, né? E sempre com muitas oferendas em torno dessas estátuas. E, vou dizer mais, as pessoas têm pequenos santuários em suas casas. Nada se compara. Algumas pessoas têm um oratório, por exemplo, católico em casa, né? Fica lá uma santinha, às vezes acende uma velinha, mas nada se compara a esses santuários. O shintoísmo faz isso também, né? O hinduísmo, quase todos os indianos que são hinduístas têm um altarzinho na sua casa, né? Então, as estátuas funcionando como inspirações e modelos para as pessoas. Também, além de cores, material com que elas são feitas, tem também a simbologia de algum animal. Quais são os pilares centrais do jainismo? Olha, eu gastei umas 5 horas preparando esta aula e não estou reclamando, não. Isso aí, para mim, é muito importante, porque eu conhecia todas as religiões do curso, eu conhecia já. Mas era um conhecimento insuficiente para eu ministrar uma aula, para eu fazer uma síntese, né? Então, para fazer isso, eu tenho que me aprofundar, eu tenho que ler bastante, consultar muitos portais, né? E aí fazer para vocês aqui um resumo, né? Bom, são 3 os pilares centrais do jainismo e nada se compara com as religiões ocidentais. Nada, nada, nada. Primeiro é a não violência. A não violência. Em sânscrito, ahimsa. Então, o Gandhi, ele era uma mistura, né, de hinduísmo, jainismo, budismo. Mas o jainismo, a não violência, influenciou muito ele. Tanto que ele era defensor, né, das mudanças pela não violência. O segundo pilar é o não absolutismo, em sânscritos, anekantavada. Anekantavada. Aqui eles defendem o pluralismo de ideias. Não pode haver um monopólio de ideia. Mas que coisa interessante, né? E um terceiro pilar é o ascetismo. Ascético, não é? Puro, desprendido, come o mínimo para a sobrevivência. Então, tem 2 tipos de aplicação desse ascetismo. Um são os monges jainistas. Eles têm uma disciplina, um rigor completamente diferente. Outros são os fiéis. Então, não se exigem dos fiéis o mesmo nível de adesão e aplicação destas normas, né? Então, os monges jainistas, eles têm que observar
os famosos 5 votos. Então, eu falei de pilares, agora são votos. No catolicismo, eles falam, os padres, que também chamam, às vezes, de monge, reverendo, não é? Monsenhor, tem várias denominações, né? Em espanhol é cura, né? Voto de castidade. Tem uns que fazem voto de pobreza. Então, são votos, são decisões, são princípios que você segue rigorosamente. Quais são os 5? E você aplicando esses votos, você pode atingir um estágio sublime da consciência. Então, para os monges, isso é muito importante. O primeiro é a não violência, já vimos. O segundo é a verdade, satya. Terceiro é não roubar, asteya. Asteya. O quarto é a castidade, Brahmacharya. E o quinto é a não possessividade, Aparigraha. Você não ser apegado a nada. Então, não seja violento, fale só a verdade, não roubem, seja casto e não seja possessivo. Interessante, não é? Os especialistas nestas religiões, tem algumas pessoas que passam a vida estudando esta religião, mas não são da religião. Dizem que estes princípios levam a maioria dos seguidores do jainismo e, consequentemente, o povo da Índia, de um modo geral, a adotar um modo de vida chamado lacto-vegetariano. A não violência, se você come carne animal, você então pratica uma violência, não é? Ah, mas e o lacto, leite, queijo? Não, você não precisa matar o animal para produzir. Alguns mais radicais, eles viram veganos. Veganos é um tipo de vegetarianismo, né? Não comem nada de origem animal e nem de origem láctea, né? O tema central da religião jainista é a seguinte: a função das almas é ajudar umas às outras. Em sânscritos, paras paropagraho tivanam. Almas que se ajudam umas às outras. As religiões de origem indiana, hinduísmo, budismo, jainismo, shintoísmo é no Japão, mas decorre do budismo. E o tantrismo, tantrismo é um aspecto esotérico do hinduísmo e do budismo. Sufismo é um lado esotérico e místico do islamismo. Cabala é um lado esotérico e místico do judaísmo. Então, as religiões têm o Tantra e o Tantrismo, né? É o lado místico do hinduísmo e do budismo. Estas religiões, todas elas, e você pode considerá-la como filosofia também, elas adotam os mantras. Mantras. O que são mantras? Mantras pode ser uma sílaba, uma palavra, uma frase, um poema. Eles são instrumentos para conduzir a mente. Do sânscrito, man, mente. Tra, controle,
proteção, né? O mantra jainista é como se fosse uma oração básica. E é mais o mantra mais comum desta religião. Ela tem um nome, o nome é Namokara. Namokara. Esse mantra, além de mais importante, ele é também o mantra mais antigo. E a sua primeira recitação é a sua. Quando você começa uma oração, é a primeira. O primeiro mantra que você usa é esse Namokara, quando se inicia a meditação. Então, eu transcrevi aqui, não vou ler no sânscrito, né, para não falar, vou ler a tradução. Eu me curvo aos aritantes. Eu me curvo aos siddhas. Eu me curvo aos acharyas. Eu me curvo aos upadhyayas. Eu me curvo a todos os sábios do mundo. Esta saudação quíntupla destrói completamente todos os pecados. E de todos os mantras auspiciosos, é de fato o mais auspicioso. Esta é uma oração em sânscrito. É uma língua muito difícil, né? Agora, esse mantra inteiro pode ser abreviado por uma frase com 6 sílabas. Om Namah Siddhanam. Mas você pode também abreviar com 2 sílabas. Om-ni, N-H-I. Om-ni. E até uma única frase, Om. Então, tem alguns canais aí do YouTube que ficam. É um som, é o Om, não é? Ele está recitando esse mantra com uma sílaba, não é? Está fazendo uma oração. Não sei se vocês já viram isso. É muito interessante, né? Acredita-se que essa religião teve um fundador, e tudo indica que este fundador, assim está desejando a paz aqui, essa aqui é uma religião de paz, né? É, o, o fundador Mahavira, mais ou menos 600 antes da Era Comum, tudo indica que ele foi contemporâneo de Gautama Siddhartha, que é o Buda, né? E, e uma história muito parecida. Mahavira era de uma família. Você sabe que existem casta na Índia. Eles aboliram formalmente, há uma série de leis, normas, é proibido casta. Mas na prática funciona, né? A casta mais baixa lá, os Dalits, né? São os intocáveis, é a casta mais baixa da sociedade. Este Mahavira era da casta mais elevada, né, os Kshatriyas. Não, desculpe, acho que era o segundo, o primeiro é o Brahmane, né? Os Kshatriyas são altos governantes e altos oficiais militares, né? Ele teria nascido, melhor usar assim, em 599, na cidade de Kundalpur, com K, e teria falecido em 527, na cidade de Pawapuri. Foi um filósofo e um monge. E, na verdade, ele é o 24º Tirthankara. Mas ele tem os nomes de todos os 24. Este é o último, né?
Quando ele sai da casa dos pais, igual Gautama, que era um príncipe, ele vira um asceta. Aquela pessoa que renuncia a todos os tipos de prazer e todo apego aos bens materiais. E ele buscava o despertar espiritual. Não sei por que, na sociedade da Índia, essa busca pela espiritualidade é muito forte. Eu não sinto isso. Jovens brasileiros completam 18 anos, 20 anos, se eles estão preocupados com esse aspecto, né? Ele viveu até os 72 anos. Então, ele pregou entre 30 e 72 anos, aí ele atingiu o Nirvana. Nirvana é um estado de libertação total de quaisquer sofrimento e superação de tudo e qualquer apego a quaisquer coisas materiais. Conta-se aí, deve ser lenda, mas que ele estava com o roupão e andando e o roupão enganchou em uma roseira, o espinho puxou o roupão, ele continuou andando nu completamente e não percebeu que estava nu. Bom, os ensinamentos de Mahavira diziam que os seus seguidores deveriam observar 5 votos. Aí são o voto dos fiéis. São as Mahavratas, que é um pouco essa que nós também já falamos, né? Não causar mal ou sofrimento a qualquer ser, não violência. Evitar a mentira, não se apropriar do que não foi dado. Se não lhe foi dado, não é seu. Você não pode se apropriar. Não faltar à castidade, não se apegar às posses materiais, não ter apego pelas coisas mundanas. Bom, agora as grandes divisões do jainismo. Janaísmo é outra coisa. São duas. Igual no islamismo, também são duas. Tem os Digambaras, vestes do céu, e os Svetambara, vestes brancas. Cada uma delas com várias subdivisões, né? Há divergência entre alguns autores. Por que surgiu esta divisão? Eles arriscam que ela teria acontecido no século I da Era Comum, vai de 1 a 100, né? Ou no século III, que vai de 201 a 300, né? A origem da divisão é a disputa sobre os escritos sagrados básicos do jainismo, que foram originalmente, Mahavira não deixou nada escrito, como Buda não deixou, Confúcio não deixou, Lao Tse, Sócrates, né? Mas eles foram compilados. Maomé não escreveu nada também, né? Ele recitava, os seguidores anotavam, né? Então, quais são os escritos considerados sagrados e quais os não são sagrados? É uma disputa parecida que nós presenciamos no cristianismo, não é? Aqueles escritos chamados gnósticos ou apócrifos, não, são uma série de evangelhos. Eu li todos eles, só para vocês terem uma ideia. Li de Madalena, de Judas, de Tomé, os mais importantes. Né? Tem um livro onde estão todos esses evangelhos reunidos num só, um livro de 1.200 páginas. São dois momentos de descoberta, né? Qumran e Nag Hammadi, né? Um fica no Egito, outro fica na própria Palestina, né?
dois momentos. Foram achados em bom estado de preservação dentro de vasos de barro protegidos, né? E já está tudo compilado, traduzido, comentado, e está muito evoluído isso, né? Mas a igreja nunca reconheceu nenhum desses. Então há uma disputa, e não pensa que não tem seguidores católicos aí, fiéis e tal, que possam ter eventualmente simpatia sobre alguns desses escritos, né? Mas, claro, esses escritos não causam racha na igreja, porque eles são muito depois, eles não são lá na época em que eles foram produzidos, a maioria pelos essênios, né? Eles não produziram rachas significativas naquela época, né? Esses aqui produziram, né? Estes dois grupos divergem quase tudo. Alguns grupos dizendo que são os seus textos são os que são elaborados por Mahavir, né? E aí eu falei da diferença das suas estátuas, umas são sem roupa, outras com roupas, né? Eu anotei aqui alguns princípios que eu queria falar rapidamente. São 5. Aparigraha significa literalmente não posse. Eles relacionam as posses com todos os tipos de violência. Então, quanto mais a pessoa é apegada a bens materiais, posses, propriedades, mais violento ela, seu clã, seu grupo, né, sua classe, eles acabam ficando. A origem desta violência vem do desejo de possuir, do desejo de dominar, do desejo de controlar tudo e todos. Aos ascetas, não é a eles, aos ascetas, os monges, eles não devem possuir absolutamente nada. Então, tem uma coisa é o monge, outra coisa é o fiel, né? Ou leigos. Os leigos lhes é permitido possuir o básico para o exercício das suas funções e atividades cotidianas. O segundo é o Anekantavada. Anekantavada significa o não absolutismo. Eu estou desenvolvendo aqueles 5, uns chamam de votos, outros de princípios, né? O princípio basilar deste aqui, quando ele fala não absolutismo, não existe uma ideia única, o monopólio de um pensamento. Então, é preciso que os próprios seguidores e fiéis conheçam outras religiões e outras filosofias. Não há nenhum problema, nenhum perigo nisso, né? Terceiro é o já dito ahimsa, né, que é a não violência. Aqui é o cerne da religião. Então, essas pessoas são pacifistas, profundamente pacifistas, né? A violência é classificada como intencional. Todos os tipos de agressões devem ser evitadas, sejam na forma de ações, palavras e pensamentos. Você pensa e deseja mal para uma pessoa, você está sendo violenta contra aquela pessoa, né? Os jainistas mais fundamentalistas, eu já falei, né? Eles são veganos porque eles dizem que mesmo só tirando leite para fazer manteiga e queijo gera violência com o animal. Alguns chegam a não comer, inclusive, alguns tipos de tubérculos. Mas tubérculo mais famoso é a batata inglesa. Quarto, o tempo. Os seguidores da religião, o tempo para eles, né?
O tempo é infinito, mas é também cíclico. É como se existisse uma roda do tempo, que ela teria uma divisão em duas partes. Uma roda é a ascendente, e é chamada então de Utsarpini, e a outra é descendente, Avasarpini. Utsarpini, Avasarpini. Estas duas metades de uma roda, por sua vez, são divididas em 6 eras. Em sânscrito, era é ara. Quando o tempo está em ascendente, não é, há um progresso humano grande no campo do saber. Quando a roda do tempo está em descendente, ocorre a degradação do mundo, quando as pessoas esquecem a religião e a qualidade de vida das suas vidas cai muito. E o quinto aspecto é o universo e os 5 mundos. Para os jainistas, o universo existiu sempre, é eterno. Portanto, não há um criador do universo, que nas outras religiões é uma divindade tão poderosa que fez tudo, né? Eles acreditam que existam 5 mundos. Eu aqui apanhei um pouco para... As informações não estão arrumadas em todos os sites, né? O primeiro mundo é a morada suprema. Aqui estão as almas que já alcançaram a libertação. Abaixo delas estão 30 céus, onde ficam os seres celestiais. O segundo mundo é o mundo médio, com vários continentes. O terceiro vem o continente Jambudvipa, de mudo, Budvipa. Aqui nós estamos, os humanos, e é aqui onde podemos tentar alcançar a libertação. O quarto mundo é o mundo inferior, com 7 infernos. O Divina Comédia de Dante fala em 7 infernos, interessante, né? Nestes infernos ficam os atormentados. Então não há um conceito assim de punição, você está atormentado, né? E o último é a base do universo, Nigoda. Nigoda é habitada por diversas formas inferiores de vida, né? Bom, o jainismo trabalha com o conceito de karma. Karma. Então, isso vale também para o hinduísmo e o budismo, nós vamos ver. O jainismo adota o conceito de karma, mas com uma particularidade que o distingue das outras religiões. No jainismo, o corpo é completamente separado da alma. São 2 conceitos diferentes para os jainistas. O karma é referido aqui como uma espécie de, entre aspas, sujeira cósmica, sujeira kármica. São as partículas muito sutis da matéria que permeia todo o universo. Os karmas seriam, abre aspas, matéria sutil, fecha aspas. É o aspecto corpóreo quase material situado entre o corpo e a mente, que envolve a consciência de uma alma, né?
Tem um conceito de karma, não é, diferente. Nós vamos ver no budismo, né, e no hinduísmo. Os 12 votos. No jainismo, os 12 votos são divididos em 3 classes. A primeira, Anuvratas, a segunda, Gunavratas e a terceira, Siksavratas. Vou explicar todas elas. Anuvratas é uma classe onde você tem as subdivisões: não praticar atos violentos, não mentir, não roubar, não cobiçar maridos e mulheres de outros, impor limites às posses individuais. Tudo isso está dentro do Anuvratas. Você vê que não cobiçar a mulher do próximo, né? Nos 10 mandamentos só está proibido cobiçar a mulher, né? A mulher cobiçar o marido do outro parece que não tem uma restrição, né? Aqui eles fazem, eles dizem que homens e mulheres, né? Maridos e esposas, seja lá o nome. A segunda classe de votos é o Gunavratas. Ela restringir todas as nossas atividades pessoais e a uma só área concreta. Restringir todas as nossas práticas que podem nos proporcionar qualquer tipo de prazer e evitar todos os atos que possam causar dor a outras pessoas. Então, aqui tem 3: restringir atividades pessoais, você se concentra em uma coisa só, uma área. Restringir as práticas que te propiciam o prazer. Restringir, não é eliminar. E evitar todos os atos que possam causar dor. Terceira classe, que tem lá dentro os seus votos, são 12, né? Siksavratas. Meditar, limitar determinadas atividades a certos momentos e adotar a vida de um monge por pelo menos um dia. Então, tem mais 3 votos aqui, né? E adotar a vida de um monge, aí eu fiz uma observação aqui: tem que fazer donativos a eles. E se não faz a eles, faz aos pobres. Não é dízimo, né? Os cultos são locais onde o leigo e os clérigos, ambos, prestam homenagens aos Titancaras. Não são propriamente estátuas que são adoradas, mas aquilo que elas representam e as suas virtudes. Então, não se adora a estátua, mas a representação dela e as virtudes daquele ser que um dia foi um humano como nós, né? Eles devem se inspirar nestas pessoas para que sigam caminhos justos. Então, que as pessoas têm santuários em casa, já falei. O jainismo é uma religião não teísta que envolve vários conceitos relacionados à espiritualidade humana, mas não inclui uma ideia de uma deidade, um ou mais deuses, né? Esse conceito pode ser relacionado com as chamadas religiões indianas e chinesas, tais como confucionismo, taoísmo, budismo
e o próprio jainismo, e, de certa forma, o shintoísmo no Japão, pode se associar com o ateísmo, agnosticismo, ou o chamado existencialismo cristão. Quem aborda quem cria o conceito de existencialismo cristão é um filósofo, Søren Kierkegaard, acho que é dinamarquês. Viveu pouco ele, né, entre 1813 e 1855. Kierkegaard. O jainismo é uma das religiões chamadas dármicas. O hinduísmo tem 1,2 bilhões de seguidores, o budismo 520 milhões. O sikhismo, eu não sei se eu pautei o sikhismo, pautei, 30 milhões. E o jainismo é o menorzinho deles, que são 6 milhões, né? Todos os seus textos sagrados e a sua liturgia está escrito em sânscrito. Sânscrito é uma língua considerada língua morta, mas é uma das 23 línguas oficiais da Índia. Já imaginou viver num país com 23 línguas oficiais? Mas por que eles mantêm essa língua? Porque ela é a língua destas religiões e das suas liturgias. Então, eu imagino que alguém que vai fazer uma oração lê os textos sagrados em sânscrito, não é em, como chama a língua lá da Índia, língua hinduísta, né? O hinduísmo tem 3 joias. Eu não tive condições de trazer imagens, infelizmente, vocês vão ter que imaginar. O símbolo hinduísta, né, é uma mão assim, tem uma suástica que não tem nada a ver com Hitler, evidentemente, né, século VI antes da Era Comum, e lá em cima tem 3 pérolas, né? Quais são estas pérolas que fazem parte do símbolo do jainismo? Fé correta, conhecimento justo, boa conduta. Veja, você que está fazendo o curso está fazendo porque é por amor ao conhecimento, né? Não é porque você quer aderir. Mas há muito que essas religiões podem nos ensinar. Então você pega coisas importantes, princípios basilares, você pode aplicar na sua vida. O símbolo suástica, que infelizmente tem uma carga ruim por causa do nazismo, né? Esses símbolos suásticas se relacionam com aqueles 4 estágios com as quais todas as almas precisam passar. O estágio celestial, humano, animal e infernal. São ciclos e você tem que passar por todos eles para que a sua alma seja um dia livre e que possa habitar a morada superior. Interessante, né? Este livro, que eu consulto bastante, o outro livro do Gardner não fala de jainismo, né? Não é um livro tão completo. Eles têm um esquema na página 69 que diz assim: a vida consiste em um ciclo de reencarnação. Depois, para que possamos atingir a iluminação, precisamos nos livrar do peso do karma. Depois, para nos livrarmos deste peso, devemos seguir o exemplo dos grandes mestres que já atingiram a libertação e iluminação.
Para isso, o caminho é o dos 5 votos: não violência, honestidade, castidade, retidão e desapego. Aqui, então, ele usa o livro, que são múltiplos autores, ele usa, então, palavras que eu não usei para definir esses 5 votos, né? Por não roubar, aqui está retidão, né? Desapego. Repetindo: não violência, honestidade, castidade, retidão e desapego. São bons conselhos, né? E, por fim, fazendo tudo isso, se seguirmos este caminho, conseguiremos um dia atingir a libertação da alma e a nossa iluminação. Então, este foi o meu esquema, e eu anotei aqui no livro 3 passagens que eu quero ler para vocês com aspas. Página 68. Jainismo é a mais ascética de todas as religiões indianas, propondo a abnegação para se alcançar a libertação, moksha, e não precisar voltar para este mundo de sofrimento. Na página 69, eu separei uma outra passagem, abre aspas. O jainismo não reconhece nenhuma divindade, colocando total responsabilidade nas ações e na conduta dos indivíduos. E na página 70, a última passagem. Todos os jainistas são vegetarianos, de acordo com o voto da não violência, e devem abrir mão de trabalhos que envolvam a destruição da vida. Alguns deles utilizam apenas flores que caíram das plantas nos cultos. Eles não arrancam as flores, argumentando que arrancar a flor viva é um ato de violência. Então, amigos, amigas, este foi um breve. Na época que eu tinha um apelido de Mato Grosso, né, Júlio? Hoje já faz 20 anos que não, né? Obrigado aí. Que bom que você gostou. O Edson Dovisa, que é nosso membro, é tópicos curiosos mesmo, né? Eu também dei os curiosidade, né? Bom, tivemos a felicidade hoje de ter apenas um novo membro, mas se para cada live que eu fizer entra um novo membro, eu faço aí umas 30 por mês, tá bom, né? No final do ano vai dar uns 400 membros, né? Agradecer ao Plínio Ramalho. Aí o Edson sempre presente, ele me manda bastante WhatsApp e eu leio com atenção, às vezes não respondo, mas mando sempre uma emoji, né? Grato pelas aulas, prezado amigo. É meu ponto mais alto do dia, onde recebo conteúdo de conhecimento inestimável valor. Obrigado. Pessoal, então, não sei se vocês já votaram lá na comunidade, na pesquisa, qual é o próximo curso que eu vou começar. Vou começar quando? Quando acabar o curso da África. Eu acho que vai mais esta semana ou a outra, já acaba. E aí eu fiquei na dúvida que curso começar. Em vez de eu escolher, eu criei 3 propostas de cursos. Aqui já não sei onde eu pus, é muito papel aqui. Um curso seria os
principais livros que deveríamos ler antes de morrer. Então, eu estou selecionando. Esse aí está ganhando essa. Então, provavelmente eu vou começar por esse. Já selecionei 30, será literatura estrangeira. Depois vou fazer uma só do Brasil, quem sabe, né? Já fiz lá uma série de critérios. Por exemplo, esse livro aqui, eu consultei esse livro aqui, né? Eu fiquei todos aqui. Eu li metade e acho que a outra metade eu conheço. Eu espero ler antes de morrer. Então, vocês voltem lá. O segundo curso é Grandes Pensadores da Humanidade. Né? Vamos ver aí. Aí pode ser cientista, filósofo, sociólogo. Não é fácil selecionar 30. Não sei se serão 30 ou 20. Aquele curso que eu dei, Filosofia Oriental, até agosto eu espero publicar um livro, Filosofia Oriental, da coleção para principiantes, que espero que essa semana aqui comece a fase final do Mao Zedong para principiantes. Né? E o terceiro curso, que eu gostaria que ganhasse primeiro, mas não ganhou, está em terceiro lugar, é A Evolução Humana, dos Australopithecus à espécie Homo. Já selecionei 31 espécies. Esse aí eu vou mostrar foto, tem que ir atrás da imagem, lá os fósseis, os crânios. Vou contar a história, quem descobriu, quando descobriu, quem que ele é, suas características. Claro, eu vou fazer uma introdução com base em tudo que tem de mais avançado da biologia evolucionista, né, darwinista, eu sou darwinista, lógico, né? E então é isso. Isso me impõe uma disciplina, eu gosto disso, me impõe uma leitura. Obrigado, Edson. Então, eu estou lendo além do que eu leio normalmente, eu nunca abandono os livros, 1, 2 livros por semana, não tem como. E então, vamos ver aí, votem lá, de repente, as últimas votações. Eu estou pensando em criar um grupo. O WhatsApp você pode criar grupo de até 1.000 pessoas. Eu não sabia disso. Mas é um grupo, não é um grupo de debate. Você imagina um grupo de debate com 1.000, né? É um grupo onde só eu mando as coisas, mas é diferente da lista de transmissão. Lista de transmissão eu tenho 32, cada uma tem 256. Aí dá uns 8.000 zaps, né? Quem está na lista sabe que eu mando sempre uma ou duas coisas por dia, né? Esse aqui é um grupo, eu acho que vou chamar Amigos do Professor Legene Mirran. Então eu posso, é um grupo mais seleto de pessoas. Por exemplo, tem pessoas que me dão bom dia de manhã religiosamente. Tem pessoas que eu mando um card para uma live e eu não mando o link, ele já fala, professor, cadê o link? Né? Então eu sinto assim que eu não as conheço pessoalmente, mas sinto que tem uma relação muito próxima. Membro do canal tem 240 já, né? Eu não sei se eu tenho o zap de todos eles, mas se eu tiver, eles integrariam este. Então, essa é a ideia. Não esqueça, essa semana, todos os dias, 10h30, eu estou na TVT ao vivo, no programa Geopolítica em Foco. Amanhã vamos abrir e comentar a vitória estrondosa de Vladimir Putin na Rússia. E está deixando o Ocidente assim. Estou impressionado com as manchetes. Primeiro que eles esconderam a eleição o tempo todo, né? Nem todo mundo sabia que está tendo eleição na Rússia. Um dos países mais importantes do mundo, por causa das ogivas nucleares, né? E ninguém sabia.
Então, eu vou comentar amanhã em detalhes, vou dar o resultado da última, de 2018. Ele pula de 77 para 87 dos válidos, com toda a campanha contra ele que se faz no mundo. E lá na Rússia eles tentam fazer, não conseguem. Né? E durante a semana o que tem de programa fixo, fora esse, é quarta-feira às 13 horas no 247. José Reinaldo terminou as férias, volta comigo essa semana. O programa com a Rosa Sarkis, que é segunda às 18, vai ser terça. Só isso que nós temos de compromisso. Boa semana para vocês, tudo de bom. Obrigado pelo acompanhamento, pelo apoio. É isso aí, linda. Tudo de bom. Tchau, pessoal. Beijão, viu?